Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de geometria plana, beleza? E pessoal, nós vamos continuar o nosso estudo dentro do conteúdo de polígonos, porque eu quero comentar com você, turma, a noção de polígono regular, beleza? É algo realmente que você precisa ficar de olho, porque aparece demais esse conceito, essa palavra, que é chamada de regular. O que quer dizer? O que isso implica em um determinado enunciado? Turminha, enquanto você já prepara o seu material aí, ó, segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Pesquisa aí, ó, vai lá pesquisar. Professor Ian Ribeiro, já curte, comenta, compartilha o nosso perfil, porque muita coisa de matemática, raciocínio lógico e estatística você encontra lá. Turminha, a gente vai revisar aqui rapidamente aquilo que a gente trabalhou na aula passada, beleza? Até para criar uma linha contínua daquilo que a gente está vendo. Turma, a palavra polígonos, lembra que eu comentei com vocês que ela é dividida em duas palavras, poli e gonos. Lembra que eu falei isso? Eu ainda falei assim, ó, policromática, uma ideia de muitos, plural. E gonos, turma, é você perceber que isso aqui é referente ao quê? A lados. Então você tem uma figura, tá? Uma figura plana com muitos lados. É uma implicação e realmente você precisa ficar de olho nisso daí. Lembra que eu comentei, turma, rapidamente, que o polígono ele recebe uma determinada classificação, tá? Lembra que a classificação ela é dada de duas formas. Ó, ela pode ser um convexo e você pode encontrar um polígono côncavo. E lembra que eu comentei, turma, que se você colocar dois pontos internos à sua figura, em momento nenhum o segmento ele sai. Então você está no convexo. Lembra que no caso do polígono côncavo, você pode colocar dois pontos distintos dentro da sua figura plana e pode acontecer do segmento ele entrar, sair da figura várias vezes. O que não é interessante para a gente trabalhar, porque fica difícil você traçar uma diagonal, fica complicado você trabalhar com um determinado ângulo interno dentro da sua figura. Show de bola? Então, realmente, aquilo que acaba sendo cobrado está aqui. E isso foi comentado. Tranquilo? Lembra, turma, que a gente viu a maneira como você calcula alguns parâmetros, tá? Lembra que esses parâmetros, eles são os seguintes. Sn, eu vou colocar e depois eu volto e comento de novo, ó, que multiplica n menos 2. Turma, esse n aqui, ó, é referente à quantidade de lados. E lembrando que a quantidade de lados, ele determina, lembra disso? A quantidade de lados, ele determina o nome da figura. Tranquilo? Ele determina o nome da figura. Porque eu tenho ali três lados, triângulo, quadrilátero, pentágono e assim sucessivamente. Então, esse Sn, a gente calculou, a gente viu que isso daqui é referente à soma interna
dos ângulos. Beleza? Lembra que a gente viu também, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Soma externa. Exatamente, tá? Lembra que se você realiza o prolongamento dos lados, você consegue obter o ângulo externo. Então, soma externa dos ângulos. Tranquilo, turma? Isso aqui a gente viu, super de boa de você compreender. A gente fez a extensão, a gente fez o prolongamento, e aí a gente viu realmente como que ocorre isso daqui na prática, tá? Tá faltando um parâmetro. Lembra que eu coloquei um tal de D? Turma, o que significava esse D? Ah, Ian, o D é o número de diagonais. Exatamente, ó. É N que multiplica N menos 3 dividido por 2. E, de novo, turma, se você observar, essa quantidade de diagonais, ela depende da quantidade de lados, porque você tem esse N de novo. Então, esse N aqui, ó, de novo, é referente à quantidade de lados da sua figura. Tranquilo? Só que aí, quando eu cheguei nesse ponto na aula, eu ainda comentei o seguinte. O que é uma diagonal? É um segmento que sai de um vértice a outro, não consecutivo a ele. Então, você tem aqui, ó, A, B, C, D. Lembra que se você pegar aqui, ó, B, quem é consecutivo a B é o A e o C. Quem não é consecutivo a B, D. Então, a minha diagonal, ela só pode sair de B e ir direto para D. Ó, aqui. Beleza? Se você pega como referência o seu vértice A, o único vértice que não é consecutivo a A é o C. Então, eu só posso, nesse caso, traçar diagonal de A para C. Tem mais alguma outra possibilidade? Aí, a gente foi de B para D. Mas eu posso falar de D para B, é o mesmo segmento. A diferença é que você botou D no início e B no final, mas tem o mesmo comprimento. Então, não precisa colocar dessa maneira, tá? Lembra que eu ainda comentei que quando você tem um triângulo não tem vértice, ou não tem diagonal. Porque quando você pega como referência qualquer um dos vértices que você tem, ó, eu peguei o A. Quem é consecutivo a A? B e C. Tem algum outro que não é consecutivo? Não tem, então não tem como colocar uma diagonal. É essa percepção que você precisa ter. Beleza? Turma, o que eu quero comentar com vocês nessa aula aqui agora? Ó, a sua figura, ela pode ser regular. Então, eu posso chamar como polígono regular. Tranquilo? Polígono, a mesma coisa. Uma figura de muitos lados. Só que a dificuldade é a pessoa, às vezes, lembrar o que significa regular. Turminha, uma figura, para ela ser regular, ela tem que ter duas características principais. Quais? A figura, ela obrigatoriamente precisa ser equilátero. E essa figura, ela precisa ser também equiângulo. Vamos pegar a palavra e tentar entender o que significa. Turminha, esse prefixo aqui, ó, significa o quê? Igual, ó, igual. Ah, Ian, então agora ficou fácil. Porque quando eu falo que é igual látero
lembra muito lado. Exatamente. Então, toda vez que você tem a palavra equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Então, todos os lados são iguais. Vai para a parte de baixo. Equiângulo. Turminha, equi igual ângulo, grau de abertura. Então, uma figura, quando ela é equiângulo, significa falar o quê? Ângulos iguais. Simples. Beleza? Só que quando você traz essa noção de lados iguais, ângulos iguais, a sua figura ela é chamada de regular. Então, obrigatoriamente, você tem essas duas características na sua figura plana. Eu vou te dar um exemplo aqui, turma, e eu quero que você entenda o seguinte, ó. Triângulo regular. No caso do triângulo regular, turma, quando você lê lá triângulo equilátero, já é regular. Eu sei que tem que ter as duas características, eu teria que falar equilátero e equiângulo, mas no caso do triângulo, meio que padronizou. Falou equilátero, ele já tem lados iguais também, ângulos iguais também. Beleza? Então aqui ó, é só realmente uma formalidade, porque o que vai aparecer para você em um enunciado, só o triângulo, beleza? É triângulo equilátero. Ponto. Turma, eu vou projetar para você aqui um triângulo dito equilátero. A gente vai ver ao longo do tempo que triângulo tem 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Só que não é aí que eu quero chegar para comentar esse ponto com vocês, não. Lembra que ele tem lados iguais, então eu posso chegar aqui ó, e colocar 2 tracinhos em cada segmento, beleza? Vamos pensar quanto que vale a soma interna dos ângulos de um triângulo. Se você não lembra o teorema ou coisas do tipo, aplica a fórmula. Porque se eu tenho a quantidade de lados, automaticamente eu tenho a soma interna. Eu chego aqui, ó, 3 menos 2, 1, vezes 180, 180. Só que aí tem um detalhe. Lembra que no regular, os ângulos internos não têm a mesma medida? Tem, ó. Então, eu sei que esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse. Turminha, todo mundo não tem a mesma medida? Você sabe quanto que vale? Não. Mas você concorda que você poderia colocar aqui que vale x? Então, você poderia dizer o seguinte, ó, 3x igual a 180. X igual a 180 dividido por 3. Isso dá 60. Então, cada ângulo interno mede quanto? 60 graus. Primeira pergunta que surge, de onde que saiu 3x? É porque como a soma tem que dar 180, x mais x mais x, 3x, igual a 180 e descobre o valor disso daqui. Só que, turma, pensa comigo, fica inviável a gente ficar montando essa equação do primeiro grau toda vez. Uma vez que você tem uma figura que é dita regular, para você encontrar o valor de cada ângulo interno, basta fazer essa divisão aqui, ó.
SN dividido por N. Calma. A interno, turma, isso aqui é referente ao valor do ângulo interno. Show de bola? A gente viu, turma, que esse SN é referente à soma interna dos ângulos. A todo momento, a gente estava trabalhando que o N era o quê? Quantidade, ó. O N é quantidade de lados. Então, não precisava você montar essa equação. Se a sua figura, ela falou no texto que é regular e você precisa trabalhar com o ângulo interno, vamos lá. Triângulo, 180. Quantos lados eu tenho? 3. Obrigatoriamente, cada ângulo interno mede 60. Você evitou colocar um x, mas aplicou direto a equação desse parâmetro. Não tem problema. Beleza? Vamos pensar aqui agora no seguinte. Se eu sei, na minha figura, que o ângulo interno é 60, se você realiza o prolongamento, quanto que mede isso daqui? É o que falta para 180. Então, turma, 120. Aí a gente viu o seguinte, vamos pensar, é sempre você pensar, porque na matemática é pensar, é lógica as coisas. Eu coloquei para vocês, turma, que a soma externa dos ângulos não tem um valor de 360? Agora, vamos observar. A figura, quando ela é irregular, cada ângulo interno tem a mesma medida. Então, se você realiza o prolongamento desse lado e eu sei que ali é 60, não vale 120 também? Lá em cima, o externo não vale 120? Eu tenho como descobrir. Porque para qualquer figura regular, a soma externa é sempre 360 dividido por n. E, de novo, ó, n é referente à quantidade de lados. Se você, nesse caso do triângulo, pegar, porque aqui a gente já pode colocar assim, ó, A externo, tá? Que é referente ao ângulo externo. 360 dividido por 3, quanto que vale o ângulo externo? 120, uai. Então, aqui, ó, eu posso descobrir dessa maneira. Tranquilo? É um outro parâmetro, no caso é uma consequência, né? Daquilo que a gente já viu anteriormente. E em relação à diagonal, muda? Não. Diagonal é a mesma coisa, independente se ele é regular ou ele não é regular. Por exemplo, ó, olha como é que as coisas se encaixam dentro da geometria, ó. Exemplo 2. Quando você tem, turma, um n igual a 4, e esse n igual a 4 é regular, não é 2 menos n igual a 4 não, tá? A figura que é regular, quando ela é formada, ela é chamada de quadrado. Beleza? O quadrado é regular. Se ele é regular, é porque em sua formação ele tem a característica de equilátero e em sua formação ele tem a característica de equiângulo. Mesma coisa, ó, mesma coisa. Beleza? Equilátero, lados iguais, equiângulo, ângulos iguais. Eu vou projetar para você aqui, turma, um quadrado. E aí a gente vai trabalhar em cima
desse quadrado aqui. Tranquilo? Ó, um quadrado, ele tem 4 vértices. Então, ele tem A, B, C, D. Se ele é equilátero, eu vou dizer que aqui tem tudo medida igual. Ó. Então, se eu chamo aqui de x, aqui é x e aqui é x. Beleza? Agora, bora observar. Ian, eu não sei, nesse caso aqui, o quanto que mede cada ângulo interno. Mas, turma, você tem como calcular, primeiro, a soma interna. Não é 180 que multiplica n menos 2? É. 180 que multiplica 3 menos 2. Opa, 4 menos 2. Porque eu tenho 4 lados. A soma interna vale quanto? 360 graus. Então, turma, significa falar que quando você soma esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, a medida precisa resultar em 360. Ponto. Só que aí você quer descobrir o quanto que vale. A gente viu isso daqui, ó, em figuras regulares. O ângulo interno é sempre a soma interna dividido pela quantidade de lados. 360 dividido por 4, porque eu tenho 4 lados. 360 por 4 dá quanto? 90. Então o ângulo formado entre os segmentos de reta é um ângulo reto, ó, 90, 90, 90. De fato, 90 mais 90 mais 90 mais 90, 360. Se você precisar calcular o ângulo externo, você vai sempre pegar 360 e dividir por n, só que nesse caso ele vai dar também 90 graus. E faz sentido, porque se você realiza a extensão, isso daqui dá 90 graus também, beleza? Isso é a noção de polígono regular. Espero que você tenha entendido, turma. Espero que você tenha gostado, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E fui!